preciso confessar para vocês que ao receber esse livro aqui, eu tive duas emoções distintas, né? A primeira delas foi que eu estava muito empolgado quando a Comic Zone anunciou que ia fazer o lançamento deste quadrinho aqui, Dormindo Entre Cadáveres, do médico Luiz Moreira Gonçalves, com o Felipe Paruti, que a gente já conhece lá de Apocalipse, por favor, né, daqueles quadrinhos de comédia que ele publica. O Luiz é um médico, nunca tinha publicado nada, mas prometia entregar aqui um relato real e visceral sobre o pico da pandemia de coronavírus lá no estado de Rondônia, né, naquela época onde o estado do Amazonas estava faltando oxigênio, o estado de Rondônia estava faltando médicos também, então eu fiquei muito empolgado para saber como é que seria contado este relato a partir do ponto de vista de um médico que participou ali do combate intensivo, né, da pandemia de coronavírus. Só que logo depois eu comecei a refletir e fiquei com alguns receios, tá? E aí quero já trazer estes receios aqui para vocês entenderem para onde vai andar esta resenha sobre esse livro, né? Nesse segundo momento eu tive receio de que o Luiz em algum momento pudesse se colocar como um salvador, né? E aí para mim isso ia ter algumas problemáticas aqui. Primeiro, por ele ser um cara europeu, ele é um médico português que mora aqui no Brasil já, até falei com ele no Itu Nerd Festival, ele disse que mora aqui já há 11, 12 anos no Brasil, então me preocupei dele se colocar como um cara europeu, vindo salvar o povo brasileiro em algum momento, e também por ser uma pessoa branca, indo ali para o meio da Amazônia, né, onde a gente sabe que a maioria da população é de descendência indígena, então, portanto, não tem a pele branca, então seria uma espécie de salvador branco no meio da floresta amazônica. Isso me preocupou também de certa forma, e ao saber um pouco da história do quadrinho, né, de ver alguns relatos de algumas pessoas também, me preocupei de que na verdade, o Luiz ele pudesse ter sido muito irresponsável, né, na atitude dele de tomar a decisão de ir para Rondônia, né? Claro, ele foi convidado e aí bate no peito e falar toda aquela questão de que, não, eu fui porque era o discurso a promessa que eu fiz para Hipócrates, né? Os médicos fazem aquele discurso ali quando chega a formatura, então, eu tenho que ir porque eu prometi que ia salvar a humanidade, que ia cuidar da humanidade, então me preocupei que o Luiz fosse de alguma forma irresponsável. Por quê? Porque ele, apesar de ser formado em medicina, ele nunca tinha atuado com medicina antes, né? Ele era um docente de química na USP, ele também é formado em química, era um pesquisador, professor de química na USP aqui no campus de São Paulo, e aí ele resolveu simplesmente partir para Rondônia, a partir de um convite, ali estavam faltando médicos, eles mandaram e-mail para o Brasil inteiro, atrás de profissionais que se voluntariassem a ir para lá trabalhar na linha de frente. Então eu pensei nesses dois problemas que poderiam surgir aqui a partir da leitura do quadrinho. A primeira dele se colocar como um salvador, e a segunda de ele ter sido irresponsável, né, de ter aceitado essa missão sem saber nem receitar um remédio. Aqui a gente vê diversas situações aqui que ele tem que passar, algumas são bem pesadas, alguns relatos bem pesados, que ele foi até corajoso de certa forma de trazer pra gente, mas eu quero comentar um pouco mais aqui adiante. Agora eu quero falar pra vocês um pouco de como começa aqui o quadrinho, né? O epílogo do quadrinho, a gente vê o Felipe Paruti, o próprio autor aqui, o próprio desenhista, ele tá aqui em casa, né? Todo mundo pensa que ele tá no trabalho, na verdade, o pessoal fala, não, vai pra casa, a gente vai passar umas 2, 3 semanas aqui em isolamento, até esse Covid melhorar e tal, aí mostra ele ali passando 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses lá naquela rotina repetitiva, excessivamente repetitiva, sem poder sair de casa, mostra esse impacto que a Covid trouxe pra nós, pessoas normais, que não nos infectamos de alguma forma, que não fomos à rua, que ficamos em casa todo este período, né, toda essa rotina monótona. A gente vê o Felipe fazendo a repetição exatamente igual, os quadros são exatamente o mesmo, só muda a posição do personagem aqui para dar ênfase aqui nesta rotina monótona, né? E aí, em determinado momento, já passando o final da pandemia, ele recebe o e-mail do Luiz Moreira Gonçalves falando que queria fazer um livro, né, que se inspirou muito no Carandiru, do Drauzio Varela, que queria fazer um livro assim, mas depois pensou que seria mais impactante fazer um quadrinho, aí convida o Felipe Paruti para fazer o quadrinho. Isso aqui tá tudo relatado no epílogo deste quadrinho aqui, ou seja, nas 10 primeiras páginas aqui a gente vê esse momento já mais presente, e aí de fato a gente começa a ver ali, a partir desse epílogo, a abertura do livro, de fato a gente vê como é que foi o processo do Luiz ir para Rondônia. O que aconteceu? Ele estava em casa também já, né, não estava tendo mais aulas na USP, ele recebe esse e-mail, ele de início fica muito receoso, porque ele, como eu falei para vocês, ele nunca trabalhou como médico antes, ele até fala pro pessoal lá, falou, eu nunca trabalhei como médico e tal.
tem certeza que quer que eu vá? Os caras falam, não, aqui você aprende, né? Então ele foi pra lá, ele chegou lá, ele não sabia fazer nada, ele não sabia nome de remédio, ele não sabia fazer nenhum procedimento, e aí tem algumas cenas muito viscerais aqui, que em algum momento me deixou com aquela pulga atrás da orelha da irresponsabilidade do Luiz, que foi de que ele não sabia entubar, mas não tinha outros médicos no momento. E aí ele teve que... O primeiro paciente que ele entuba, ele erra, ele não consegue fazer o procedimento, o paciente morre, e ele foi muito corajoso de deixar isso explícito, né? Que o paciente morreu por conta de um erro dele aqui. E aí, em alguns momentos aqui, mostra que ele começa a assistir videoaula no YouTube, né? Aparece até a gente fazendo aqui coisas banais, né? Como fritar um ovo, né? Como, sei lá, trocar a peça do carro, como trocar o pneu do carro. Não, ele estava pesquisando como entubar pacientes com Covid no YouTube, e ele, em um momento aqui, ele fica testando até com cadáveres, pessoas que acabaram de morrer, os enfermeiros gritam para ele, falando, português, português, corre aqui, vem aqui testar, praticar, uma coisa bem, assim, cruel, né? É cruel, mas é a realidade o que aconteceu no momento. Então, assim, a questão da irresponsabilidade, eu fiquei com essa pulga atrás da orelha durante uma boa parte do quadrinho, porque tudo que ele fazia, ele não sabia fazer, né? E eu fiquei, porra, esse cara não devia ter ido, ele não devia ter aceitado, ele devia ter colocado a mão na consciência e falado, porra, não dá pra mim, sabe? Não dá, eu vou só fuder todo mundo lá, vou atrapalhar a galera. Só que aí eu lembrei de um ponto importante. O Luiz, ele é português, né? Como eu citei pra vocês também. E o português, ele é uma pessoa que leva tudo muito ao pé da letra. Eu até tenho uma piada que meu sogro conta, que ele disse que foi para Portugal e que chegou lá pro recepcionista do hotel e perguntou, tal loja fecha domingo? Aí o cara falou, não fecha. Aí meu sogro foi na loja, a loja tava fechada. Aí ele voltou e falou, você não falou que a loja não fecha? Aí o recepcionista falou, não fecha, ela fecha sábado. Ela só abre na segunda-feira, domingo ela não fecha, né? Então eles são muito literais, eles são muito ao pé da letra, então faz sentido que o Luiz tenha levado sim ao pé da letra o juramento que ele fez a Hipócrates. Então, assim, a irresponsabilidade, ele foi sim responsável de ter ido, mas eu também perdoo ele de certa forma aqui, porque nós estávamos necessitados. A gente sabe que, por exemplo, ele fala aqui que não foi muita gente que aceitou esse chamado, acho que foi ele mais 2 médicos, um desistiu depois de 2 semanas, não aguentou ficar lá, porque o trabalho era muito punk de verdade, era gente, por isso que é dormindo entre cadáveres, porque em alguns momentos aqui não tem nem espaço para colocar tanto cadáver mais dentro do hospital, ele tem que ficar dormindo dentro do necrotério, tem que dormir com cadáver aqui, enfim, é gente morrendo toda hora. E a questão do Salvador Branco me incomodou um pouco, mas eu acho que não foi tanto como eu imaginava, tá? Ele tem algumas escolhas aqui narrativas que me incomodaram também, que foi o ponto de que todos os outros médicos que ele relata, todos os enfermeiros, todos os fisioterapeutas, todos os outros profissionais que ele relata aqui, inclusive secretário de saúde, os motoristas de ambulância, todo mundo aqui parece que tá com muita pouca vontade de trabalhar, tá todo mundo se fudendo pra pandemia, com as pessoas morrendo, parece que ele é o único que tá querendo ali salvar as pessoas, e isso acontece de fato e me incomodou um pouco, né? Mas dá pra perceber que tinha algumas pessoas com boa vontade, sim, né? Algumas enfermeiras que ajudavam ele a praticar, o outro médico que foi junto com ele, que era um carioca, que foi pra lá também, aparentemente tinha uma boa vontade de trabalhar, e é uma pena que ele não tenha falado muito sobre como é que foi o trabalho desse médico, né, que poderia ter atenuado um pouco aqui esse ponto de que dele está se colocando num ponto de salvador. Mas, no geral, como um documento histórico, eu acho que é um quadrinho muito importante, como um documento histórico, para trazer o relato, de fato, de uma pessoa que trabalhou na linha de frente, que sabe as dificuldades, que chegava lá, não tinha máscara para ele atender os pacientes, ele tinha que ficar usando a mesma máscara por dias e dias, não tinha bata suficiente para ele atender os pacientes, não tinha luva suficiente, imagina remédios, imagina aparelhos de intubação, respiradores, né? Tinha hora que não tinha mais tubo, né, para colocar dentro dos pacientes, ele tinha que fazer ali ele tinha que comprar equipamentos com dinheiro do bolso dele para levar para o hospital. Isso tudo a gente sabe que aconteceu porque a nossa política, ela foi muito negligente. Isso de fato eu concordo. Os nossos políticos foram negligentes na compra da vacina, na compra de materiais, na construção de hospitais de campanha. Ele até conta aqui no momento que teve uma chuva lá que não levou em consideração, o hospital foi construído não levando em consideração as chuvas que aconteceriam naquele período ali na região amazônica, e as chuvas torrenciais vinham muito forte e tinha goteira caindo em cima da maca dos pacientes. Isso é de fato,
assim, não tem como... Ele não tinha como atenuar isso, porque já aconteceu de fato, não tinha como ele amenizar, aconteceu, mas eu acho que ele poderia ter amenizado o fato de ele ter se colocado como a única pessoa bem interessada, bem motivada, bem intencionada ali no trato daqueles pacientes, tá? Mas agora voltando um pouco para falar da narrativa gráfica, eu acho que o Felipe Paruti foi um baita acerto aqui. Ele sabe dosar bem o ritmo da narrativa, em alguns momentos ele deixa tudo muito rápido, muito caótico, porque é os momentos onde tinha que fazer reanimação de pacientes, onde tinha que fazer mobilização de um paciente da UTI, tinha que fazer uma intubação, tinha que fazer uma drenagem do pulmão da pessoa. Aqui a gente vê isso acontecendo também. Então, aqueles momentos mais caóticos que lembram alguns episódios de House, de Grey's Anatomy, assim, o Felipe conseguiu trazer essa narrativa mais acelerada, mais ritmada, nos momentos onde precisa que a situação seja mais bem trabalhada, mais bem explorada, principalmente quando o Luiz está divagando, né, quando ele tem muitos pesadelos, e os pesadelos aqui, inclusive, tomam uma linha de desenho diferente, que é um baita acerto do Felipe também. O quadrinho todo ele é meio rabiscado, o traço do Felipe ele é meio rabiscado, meio despojado, meio despretensioso, mas aí nas ilusões aqui, nos momentos de ilusões do Luiz, o Felipe ele é ainda mais solto, é como se ele nem arte finalizasse, e aí a gente consegue separar bem o que é uma ilusão, do que o que é um pesadelo, do que é uma realidade, né? Eu acho que isso foi um baita acerto também, e por nós estarmos acostumados também com o Felipe fazendo quadrinhos de humor, e esse traço dele, a forma como ele desenha as expressões faciais dos personagens, os olhos grandes, aquelas coisas, aquelas expressões de susto também, ajudou a amenizar um pouco o tom da história, mas amenizar de uma forma que não prejudica também o quadrinho narrativamente, graficamente falando, né? Eu acho que ela traz um tom de sitcom em alguns momentos aqui pro quadrinho, mas aquele sitcom que parece com The Office, com Modern Family também, aquele sitcom absurdo, né? A gente ri sem querer rir. Algumas situações aqui a gente ri de absurdo, fala, mano, não é possível que isso tá acontecendo, sabe? Quando ele tá vendo no YouTube, por exemplo, ali, que dá umas 4 páginas ele assistindo no YouTube, desesperado, querendo saber como é que faz a drenagem do pulmão de um paciente, se furar errado vai matar o paciente, e aí este tom de um pouquinho de comédia, um resquício aí da carreira do Felipe que traz pra cá, ajuda a intensificar essa situação absurda, porque tudo parece muito surreal durante a pandemia do Covid no Brasil. Então, assim, eu fecho a minha resenha com mais pontos positivos do que negativos do quadrinho. De novo, eu acho que é um documento histórico muito importante, é um quadrinho que vale a pena a leitura, principalmente porque a gente não deve esquecer o que aconteceu para que a gente não repita, né? Se a gente esquece a nossa história, a gente está fadado a repetir a história. Então isso aqui, como um documento gráfico, um documento histórico que vai manter por gerações tudo esse conhecimento, né? Essa experiência do que aconteceu na pandemia, eu acho muito importante. O Felipe aqui, de novo, eu acho que ele tá no auge da carreira dele, falando de narrativa, falando de gráfica. O Luiz, a gente tem também que ponderar a questão dele ser um cara português, que leva as coisas muito ao pé da letra, um cara que nunca escreveu um roteiro antes também. Provavelmente ele deve ter feito aqui um argumento, um roteiro em forma de conto, e aí precisou do auxílio do Felipe aqui para trazer aí, para fazer a narrativa funcionar de fato. Eu acho que eu tinha mais expectativas, eu tava muito na dúvida se este quadrinho estaria na lista de melhores do ano do Além dos Quadrinhos. Assim, imaginava que ia disputar pau a pau ali com o Ouroboros. Eu ainda acho que o Ouroboros tem um nível muito superior, porque o Lucas Johan Nathan, na escrita, ele tem um nível superior, claro, do que o Luiz Moreira Gonçalves, que é um médico, né? Mas ainda assim, eu acho que é um quadrinho que vale a pena você acompanhar, vale a pena você ler, vale a pena você compartilhar comigo. Eu, por exemplo, os meus 2 cunhados são médicos, né? Já falei para eles sobre o quadrinho também, tentando fazer com que eles leiam, né? E saibam como é que foi. Até para pegar ali uma opinião mais profissional deles, que também fizeram esse juramento a Hipócrates, para saber se eles tomariam a mesma decisão do Luiz ou não. Já em breve eu falo com eles e digo para vocês o que é que eles falaram, mas ficou um pouco aquém do que eu estava imaginando. Não vai entrar ali no top 3 de melhores do ano, mas ainda assim coloco novamente aí como um quadrinho que vale a pena ser lido. Claro, nem todo quadrinho vai ser excepcional, nem todo quadrinho vai mudar a nossa vida. Esse aqui pode mudar a nossa vida de alguma forma. Espero que mude, espero aí que sirva de novo como esse documento que vai impedir que refaçamos esses nossos erros cometidos aqui entre 2000 e 2021 no Brasil. Então por hoje é só, eu vejo vocês muito em breve, espero que vocês tenham gostado
gostado da resenha. Se gostou, deixa um like. Se não for inscrito no canal, se inscreve aqui. Vamos fazer a gente atingir nossa meta de 1000 seguidores até o final de 2025. Eu conto muito com você. Eu te vejo muito em breve. Até a próxima e tchau, tchau.